Não olhe para trás. Isso é um perigo. Perigo. Não olhe para trás. Muito bem, eu sou o pastor José Fagundes. Estou aqui trazendo para você uma palavra da parte de Deus. Entendemos que todos os dias nós precisamos de uma porção da parte de Deus. Quem sabe hoje é a resposta para você. Nosso tema de hoje: não olhe para trás. Ok? Vamos lá, vamos à palavra do Senhor. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever no canal. Inscreva-se no canal. Aperte o sininho das notificações. Faça os 4C. Fazendo assim, nós vamos continuar por aqui, fazendo mais e melhor para você que merece toda a nossa atenção. Vamos à palavra. Meus irmãos, olha só. Não olhe para trás. Quero trazer a palavra do Senhor com base na palavra que diz em Filipenses 3:13, onde o apóstolo Paulo escreve aos filipenses dizendo assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Vamos lá, quem escreveu? Apóstolo Paulo. Qual era a questão aqui? O apóstolo Paulo, ele era confrontado até mesmo pelos seus próprios pensamentos. Quem era Paulo, chamado de Saulo? Um perseguidor, um torturador e até mesmo um assassino. Você imagina o inimigo das nossas vidas acusando Paulo constantemente. Imagina Paulo em oração, recebendo a justificação do Senhor Jesus e decide: eu vou olhar para frente. A partir de hoje eu quero olhar para frente, eu quero focar na divina vocação que recebi do Senhor, porque o Senhor o perdoou e o comissionou para ser aí um pregador dos gentios. Agora você imagina se Deus ficasse olhando para trás. Quero dizer aos irmãos que a história é muito boa quando nós aprendemos com ela, quando nós deixamos de fazer as coisas ruins para fazer as coisas certas, ok? Agora veja o versículo 14 do mesmo 3, diz assim: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele aprendeu que não vale a pena ficar olhando para as coisas que lá para trás ficaram. Agora veja o que diz em Miqueias 7:19. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançará todos os seus pecados nas profundezas do mar. Quando nós olhamos para Israel, nós vamos ver na igreja a repetição. O Senhor permitiu que Israel fosse para o cativeiro, o Senhor trouxe de volta Israel, preparou todo aquele cenário chamado plenitude dos tempos, para que Jesus viesse e desse condições de religar o homem com seu Criador, aquele que pode perdoar pecados. Ele veio, sacrificou-se naquela cruz e justifica todo aquele que o aceita como único e suficiente Salvador e lança no mar do esquecimento todo o pecado. Quer dizer, não somos nós que temos que ficar lembrando do passado. O apóstolo Paulo fala, avançando para o alvo, olhando para frente e não para trás.
Essa é uma palavra de Deus aí para a tua vida, onde eu quero trazer como exemplo a mulher de Ló. Ela foi orientada para não olhar para trás. Todos receberam essa orientação, porque Sodoma e Gomorra estavam envoltas, estavam comprometidas com o pecado. O Senhor livrou o Ló, a Bíblia fala o justo Ló, daquela situação e os orientou, não olhem para trás. Mas a mulher de Ló olhou. O que será que tinha no coração? Aquilo que estava lá atrás, olha a consequência. Gênesis 19, 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Veja, não é isso que o Senhor quer para nós. Que nós venhamos sofrer as consequências de estar sempre olhando para trás. Afinal de contas, foi de lá de trás de uma vida sem Deus que Ele nos resgatou e fez em nós uma nova criatura. E devemos viver em novidade de vida. Veja o que diz Lucas 9,62, as palavras de Jesus. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino do Senhor. Viu? Quando nós olhamos aquela passagem de Nicodemos, capítulo de número 3, onde Jesus fala para Nicodemos que era necessário nascer de novo, o Senhor não estava falando da carne, quem é magro ficar gordo, quem é gordo ficar magro, quem é careca ficar cabeludo. Ele não estava falando da transformação da carne, mas a transformação do Espírito, onde o Espírito Santo do Senhor trabalha na vida do homem, começando tudo de novo, de uma transformação de pensamentos. Então, por isso que o Senhor Jesus diz que aquele que olha para trás não é apto para o reino. Agora veja o que diz Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Com essa palavra aqui, eu quero encerrar essa prática perguntando para você qual é o seu alvo, qual é o seu pensamento, aonde você quer chegar. Não vai chegar se continuar olhando para trás. Quem olha para trás, trava, fica ancorado, não consegue sair do lugar. Olhe para frente, eu ainda diria, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Bem, o Senhor tem um plano com você. Olhe para Jesus, olhe para frente, não olhe para trás. Esqueça as ofensas, libere o perdão, peça perdão e siga para o alvo como falou o apóstolo Paulo. O Senhor te abençoe e te guarda, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz.